Você está na TV Comunitária de Belo Horizonte. Eu sou Delze, vocês já me conhecem aqui do programa Palavra Ética. E nós estamos gravando o último programa deste ano, 2013. Foi um ano que passou muito rápido, mas cheio dos acontecimentos. E quando chega o final do ano, às vezes nós nos damos conta do consumismo, de como as pessoas ficam correndo para as compras de Natal, e isso nos incomoda, né? Porque nós percebemos que parece termos perdido o sentido cristão, fraterno do Natal. Então, com a riqueza das oportunidades que nós temos aqui na TV comunitária mesmo, nós convidamos hoje para o nosso programa o Frei Gilvander, que é aqui também da TV comunitária, que é mestre em exegese bíblica e que tem um fascínio aí pelo estudo do texto da Bíblia, para a gente conversar sobre esse tema tão atual e que cabe, né? O ano inteiro a gente reflete sobre isso. Natal, fraternidade, como que a Bíblia trata o nascimento de Jesus, que vai mudar a história, né, o cristianismo, no texto bíblico. Então, nem precisa de falar bem-vindo, né? Você já é da Mas casa. Obrigadão pelo convite, é uma alegria cumprimentar os telespectadores. Sim. Frei Gilvander, me fala aqui, nós temos 4 evangelhos. Vamos tratar do nascimento de Jesus no texto 4 da Bíblia. evangelhos na Bíblia, né? Porque tem muitos outros evangelhos chamados evangelhos apócrifos, que ao longo da história não foram considerados inspirados, né? Mas também tem mensagens belas. Mas na Bíblia, né? Marcos, Mateus, Lucas e João. Aí já estamos aprendendo, tá vendo? Tudo bem. Então, na Bíblia, os textos que foram acolhidos, né, foram escolhidos para compor a Bíblia, são 4 os evangelhos. Todos esses evangelhos falam do nascimento de Jesus? Não, o evangelho de Marcos não fala e o evangelho de João também não. Né? Dos 4, só 2. Jesus já surge nesses 2 evangelhos grandes? Essa é uma boa pergunta também que Sim. A gente tem que interpretar. Primeira coisa, a chave, eu acho que esse momento agora é propício para a gente se voltar para essas narrativas bíblicas que estão primordialmente nos evangelhos de Mateus e Lucas e não estão no evangelho de Marcos e nem no evangelho de João, que versam sobre o anúncio do anjo a Maria, o nascimento de Jesus, como é que foi. Beleza. Primeira questão a ser observada é assim, por que as narrativas sobre a anunciação do anjo a Maria ou a José, né, estão em Lucas e Mateus e não estão em Marcos e João? Isso me ocorre desculpa interromper, me ocorre uma pergunta que eu imagino que muitos também dos telespectadores não sabem. O que significa, afinal, evangelho e por quê, né? Boa pergunta. A palavra evangelho é uma palavra que vem da língua grega, euangelion, quer dizer que significa boa notícia. Sim. Boa. Angelos, então, quer notícia, dizer, é boa notícia, mas não é uma boa notícia assim que é boa para gregos e troianos. É uma boa notícia, depois vai dizer lá no capítulo 4 do Evangelho de Lucas, que é boa notícia para os pobres, sim, para os oprimidos. O que implica a gente olhar o reverso, que muita coisa, para ser uma boa notícia para os pobres, muitas vezes é uma péssima notícia para os poderosos. Né? Por exemplo, para os pobres, conquistar a casa numa ocupação é uma boa notícia, mas quem se sente incomodado com a ocupação vê nisso uma péssima notícia. Tá. Né? Voltando então, quer dizer, o evangelho de Marcos e de João, que não tratam do nascimento de Jesus, do anúncio, quer dizer, daquele projeto histórico do nascimento de Jesus, ele também tem uma boa notícia, mas de Jesus, de uma vida adulta e de um projeto de vida, seria isso? Sem dúvida. Talvez uma chave para ajudar a destrancar isso é que, assim, o primeiro evangelho escrito que começou a reunir os ensinamentos de Jesus, ele se perdeu. É o chamado evangelho Quelle, que nós temos apenas a fonte Quelle, Sim. que está parcialmente no evangelho de Lucas e parcialmente no evangelho de Mateus, né? Reunia, assim, os ditos, as sentenças de Jesus. Depois, por volta da década de 70 do primeiro século, aí foi escrito o Evangelho de Marcos, que versa primordialmente sobre o ensinamento e a praxis, as ações de Jesus. Então são os milagres, os ensinamentos e tudo. Quando nos anos, aí uns 10, 15 anos depois, na década de 80, aí já estava, regra geral, morrendo a maioria, quase todos os apóstolos, e muita gente começou a se perguntar, como é que foi a infância de Jesus? Né? Jesus é filho de quem? Maria casou, não casou? Foi virgem, não foi?
Aí é nessa época que é escrito os evangelhos de Lucas e Mateus, contemporâneos. São os últimos, então. O evangelho de Lucas escrito fora da Palestina, o evangelho de Mateus escrito na Palestina. Aí esses dois evangelhos, Lucas e Mateus, vão ajudar a responder essas perguntas. Aí é que vem as narrativas da infância, né? Por exemplo, em Lucas diz então que o anjo Gabriel aparece a Maria anunciando, você está sendo convidada a ser a mãe do Salvador. No evangelho de Mateus, o anjo aparece a José, o pai. Aí o primeiro problema foi, na realidade, o anjo apareceu, o Gabriel, apareceu a Maria ou a José? Se a gente entende os evangelhos como se fosse uma crônica jornalista dos acontecimentos, a gente fica num dilema. Sim. Porque um vai ter que estar falando a verdade, outro mentira. Mas acontece que os evangelhos não são relatos jornalísticos, quer dizer, são relatos, narrativas literárias, teologias escritas nesse caso aí, uns 80 anos depois do acontecido, né? Então, por que provavelmente que o evangelho de Lucas diz que o anjo apareceu a Maria? Porque Lucas tem a intenção de dar prioridade e valorizar o papel da mulher na sociedade, que está sofrendo com o machismo, com o patriarcalismo. Sim. Mateus, por exemplo, como é o primeiro evangelho que tem mais conexão com o Primeiro Testamento, com os profetas, então ele vai dizer assim, Jesus é o novo Moisés, sim, o pai foge para o Egito. Então é importante dizer que, e para o povo judeu, né, que está entrando nas comunidades, muitas vezes é importante resgatar a história. Então, que Jesus vem de dizer Davi, que apareceu para Davi. José. Sim. Sim. Agora, é interessante ver se eu não tenho tanto conhecimento, mas já li alguma coisa que a figura de Maria e também ela ser considerada uma rainha, ser elevada à condição de rainha, foi na Idade Média. Não teria sido na Bíblia, quer dizer, nos primeiros cristãos, essa configuração, vamos dizer assim, da personagem, né, da pessoa Maria. Talvez uma chave para também destrancar essa questão. Se a gente vai olhar ao longo da história assim, talvez possamos dizer assim que, regra geral, salvo exceções, que quando uma pessoa é gente boa, que vive combatendo o bom combate, fazendo a diferença, durante a sua vida, ela é desse tamanho. Mas depois, para aqueles e aquelas que passam a sentir a saudade da pessoa, ao recontar a história dela, a pessoa vai crescendo. Então, assim, na realidade, Maria, mãe de Jesus, foi uma mulher simples, do meio do povo, né? Provavelmente viveu lá em Nazaré, periferia de uma colônia do Império Romano, né? Convivendo, ouvindo as coisas e tudo e tal. Mas ela foi tão humana, tão sensível, que ali conseguiu captar os sussurros e os cochichos de Deus e se abrir para contribuir com esse processo, com o processo da encarnação do Filho de Deus e do combate, né? Aí depois, com o passar da história, pouco a pouco ela vai ampliando o seu tamanho. Vai formando um mito, né? Mas eu acho que, por exemplo, Maria, com ela tão simples, tão humilde, tão lutadora, ela se auto-intitular, eu sou rainha, acho que ela não ficaria muito feliz com esse rótulo, não. Sim. Outro detalhe dessa narrativa bíblica, né, do nascimento de Jesus, é a questão, por exemplo, da descoberta. A criança nasce... não sei qual dos evangelhos que vai dizer de uma estrela que vai guiar Mateus, a estrela guia os magos que vêm do Oriente e vêm visitar a criança. Jesus, né? Mas outro evangelho, que seria de Lucas, então, vai dizer que são os pastores. Jesus nasce numa Jesus. manjedoura. Então, até você já começa a antecipar para nós, não se trata de um texto histórico, né, que você chamou de texto jornalístico, mas de uma narrativa. Isso também dá cria um certo incômodo e, por exemplo, no Natal, neste ano, vai ser lido qual texto? O de Lucas ou vai ser lido o texto, ou é indiferente, de Mateus? Deve ser lido os dois, porque os dois se complementam. Sim. Belíssima essa questão que você está levantando, Delcio, porque são duas narrativas belíssimas também que podem nos inspirar agora na preparação para o Natal e nessa virada de ano aí, que é o início do Evangelho de Lucas, capítulo 2, e o início do capítulo 2 de Mateus. Né? Aí o Evangelho de Mateus vai dizer esse relato assim, olha, correu a notícia que Jesus tinha nascido e eis que magos vindo do Oriente chegam em Jerusalém procurando onde é que nasceu,
né? E uma estrela os guiava. Quando eles entraram em Jerusalém, a estrela desapareceu. E o governador disse que não sabia, mas diz, olha, vamos, se vocês encontrarem, me volte para dar a resposta. Aí eles vão e encontram numa manjedoura, no meio dos pobres e tudo, oferecem os seus, ajoelham, né? E oferecem os presentes, né? Ouro, incenso e mirra. E termina dizendo assim, e eles voltaram, seguiram por outro caminho, por outros caminhos. Isso é Mateus. Né? Agora o de Lucas, no capítulo 2, vai dizer que, a notícia de Jesus nasceu e quem o encontrou primeiro foram os pastores. Então, aquela mesma questão que eu levantei, se a gente encarar os evangelhos como se fosse uma crônica jornalista, a gente pergunta, quem foi que encontrou? Tá vendo? Quem que encontrou primeiro Jesus? Foram os pastores ou foram os magos? E aí nós teremos que dizer que um evangelho é verdadeiro e outro é falso. Mas a saída é o seguinte, o evangelho é um relato literário que é uma teologia, uma mensagem que quer passar. Agora, então, o evangelista Mateus, que escreve para comunidades cristãs primordialmente oriundas do judaísmo, que está na Palestina, mas o evangelho está interessado em contribuir para que essas comunidades e as pessoas abram a sua visão para perceber que, quer dizer, o Espírito de Deus, a luz e a força divina está em todas as culturas, está no de fora, no diferente e tudo. Então ele está interessado em mostrar essa dimensão do ecumenismo e das outras culturas, quer dizer, gente que está vindo do Oriente, não está vindo do Ocidente e nem do Norte. Sim. Não interessa apenas... Diz que os males vêm do Norte, né? Então do Oriente vem a vida, o sol nasce do Oriente. Sim. Então quer dizer, de onde a vida nasce, de outras culturas estão percebendo que algo divino está acontecendo aqui no humano. Então essa é a beleza do Evangelho de Mateus. Outra beleza interessante, quando diz assim, a estrela guiava os magos. Mas aí quem vai assim de uma maneira muito reba-reba, entender? É uma estrela, um astro. Não se trata de astrologia nem de uma estrela cometa. Física. Talvez possamos dizer assim que são essa estrela que guiava os magos e que levaram à descoberta e à admiração de Jesus. Essa estrela são as intuições mais profundas que regem a nossa vida, né? E que direcionam para aqueles acontecimentos, né? Vamos falar desses acontecimentos no segundo bloco, porque nós estamos me dando sinal ali que o tempo voa, né? O tempo voa, nós estamos chegando no primeiro bloco aqui do nosso programa. Então, hoje nós estamos aqui aproveitando a presença do Frei Gilvander aqui na TV Comunitária para aprender mais um pouco sobre o Natal, o sentido cristão do Natal. E ele está nos falando, quer dizer, a partir, né, com toda a autoridade de uma exegese bíblica, né, que ele é conhecedor, para nós vermos como está essa chegada de Jesus nos evangelhos, né, são textos bíblicos. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, nós voltamos, daqui a pouco vou apertar o Frei Gilvander com mais perguntas aqui a respeito do Natal na Bíblia. Espera só um minutinho. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse, xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, milhares de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Saborear-te em um só ambiente você encontra no restaurante Reciclo Asmari Cultural.
Localizado na Rua da Bahia, em frente à Praça da Liberdade, o restaurante Reciclo oferece uma excelente culinária mineira com preços acessíveis. Venha prestigiar essa iniciativa cultural e social da Associação dos Catadores de Papel de Belo Horizonte. Oh, Minas Gerais, oh, Minas Gerais, quem te conhece não esquece jamais, oh, Minas Gerais. Nós estamos voltando no segundo bloco do nosso programa Palavra Ética. Hoje eu estou aqui batendo um papo com meu colega aqui de programa Palavra Ética na TV Comunitária, que é o Frei Gilvander, e ele está nos ensinando aqui com toda a didática dele, toda a pedagogia, né? Que aliás ele é quase doutor aí na área de pedagogia também, sobre o nascimento de Jesus na Bíblia. Especialmente nos evangelhos, porque Jesus existe a promessa de um Messias também, desde o Primeiro Testamento, as profecias, sim. Mas qual é a narrativa que é trazida, que é construída, porque Frei Gilvander já nos falou, que é após, inclusive, a morte de Jesus, que são escritos os evangelhos, né, a partir de fragmentos que tem na própria comunidade. E ele já me falou o seguinte, não são todos os evangelhos que vão falar do nascimento de Jesus, desde aquela mesmo a Maria se colocando, né, a serviço de Deus ali para o nascimento, só Lucas e Mateus. E ele já me falou também que é o Mateus que vai dizer que são os magos que vêm do Oriente e seguindo uma estrela, que é uma intuição boa, quer dizer, daquele acontecimento esperado, e quem descobre o nascimento de Jesus, segundo Lucas, seriam os pastores. Os pastores, os exatamente. pastores. Mas uma coisa que me intriga, principalmente depois que eu li o Saramago lá no Caim, é o seguinte, quando, seguindo o texto de Mateus, ou das comunidades de Mateus, eles passam então por Jerusalém para perguntar onde que nasceu o Messias. E o imperador, quem que não fala, não sabe. O governador falou, não vou saber não, se você descobrir, me informe, porque eu também quero ir para adorar. Mas também o evangelho vai dizer que na volta eles não passam por lá de novo. Diz que eles voltaram por outro caminho. Por outro caminho. Mas ficou aquela notícia incomodando o governador. E também tem a narrativa que o Herodes manda matar as crianças porque era uma ameaça. Um rei, tudo poderia ameaçar o poder dele. Mas o que vai fazer José, segundo a Bíblia? Ele vai fugir com o menino e com Maria para o Egito. Nós estamos num programa aqui, Palavra Ética, vou dar uma apertadinha nele aqui agora. Será que a conduta de José foi ética? Quer dizer, se um pai, ele sabe que todas as crianças recém-nascidas vão ser mortas, ele foi ético fugindo com o filho dele, deixando as outras serem assassinadas? Se tivesse acontecido historicamente desse jeito, ele não teria sido ético. Sim. Porque talvez toda vez que a gente encontra uma saída exclusivamente para o meu problema ou para o problema dos meus próximos e tô nem aí para os outros da sociedade, da humanidade, isso não é ético. Ético tem que ser algo universalizável. Então, eu salvar só o meu filho e deixar e eu sei do mal, né, do risco iminente. Filhos, não. Sim. Agora acontece que essa passagem, como dizia, ela também provavelmente não é uma crônica jornalista do que aconteceu. Sim. É uma interpretação teológica, um texto literário escrito uns 80 anos após o acontecimento. Sim. E né? qual é o objetivo dessa narrativa? O objetivo é, retomando aquilo que o evangelista Mateus, ninguém escreve de forma neutra, todo mundo que escreve está pensando num destinatário, num leitor, numa leitora, e ele tem objetivos. E aí o Mateus está escrevendo para comunidades que têm fortes marcas do judaísmo, mas são comunidades que devem se abrir para o ecumenismo, para perceber também que a luz e a força divina está no diferente, está nos bárbaros, nos pagãos, no meio dos outros e tal, né? E ele tem um objetivo também, é que ele precisa demonstrar que aquele Jesus que nasceu simples e humilde lá, de Maria e José, que ele é o verdadeiro filho da promessa. E como é que ele consegue fazer isso? Montando um texto literário
para conectar Jesus, Maria e José a essa herança espiritual histórica, a caminhada do povo ao longo da Bíblia. Então, no transfundo, ele tem o objetivo de dizer, olha, Jesus é um novo Moisés. E o José, o pai de Jesus, é um outro José, também libertador, como teve o José, que salvou os irmãos lá da opressão do imperialismo dos faraós. Então, é por essa questão que ele faz. Então, essa viagem, ida e volta para o Egito, ela é uma viagem teológica, simbólica. Provavelmente, historicamente, ela não tenha acontecido. Tá, mas nós não podemos também puxar só para o Mateus e deixar o Lucas. E qual é o objetivo teológico, o sentido mais profundo de Lucas a trazer os pastores? Não, gostaria antes, a questão da estrela. Por que essa estrela que guia os magos do Oriente, ela desaparece quando eles chegam em Jerusalém? Exatamente, é um texto belíssimo, eu convido vocês para ler, reler, tresler, né? Capítulo 2 de Mateus, versículos de 1 a 12, né, que trata disso aí. E veja esse detalhezinho aqui, diz que uma estrela guiava o caminho dos magos que estão vindo do Oriente, de onde a vida nasce, de onde o sol nasce. E diz, quando chega na capital, em Jerusalém, a estrela desaparece. E aí quem está mandando com um poder de dominação e opressor lá, que é o Herodes, né? É um governador opressor, corrupto. Aí diz, não sei onde é que vai nascer não. Aí quando o povo sai de Jerusalém, os magos saem, no campo a estrela reaparece. Provavelmente, Deus, aqui talvez esteja sinalizando nas entrelinhas que é o seguinte, numa cidade desgovernada, né? Priorizando corrupção, opressão, violência, né? Pisoteamento na dignidade humana, numa cidade assim, ofusca-se o brilho da luz divina. Das intuições, da esperança. Exatamente, de perceber a fraternidade, a ética, a solidariedade, né, a honestidade, a justiça acontecendo. Agora, quando sai no campo, na simplicidade, e na Bíblia tem sempre, muitas passagens, um certo conflito entre cidade e campo. A cidade normalmente é a cidade da opressão, é lá que está o rei, é lá que está o exército, né, lá que está a relação comercial opressiva. E no campo é mais onde estão as comunidades, a autonomia, a solidariedade, a complementariedade, o mutirão e tudo. Agora, no campo, onde as relações são mais fraternas, aí a luz divina irrompe-se novamente. Agora, do outro detalhe aí, beleza, com dizer a criatividade e a sabedoria dos magos, né, que eles voltem por outro caminho. Então, isso aqui também, nesse tempo de Natal, é bom a gente refletir assim. Em qual caminho nós estamos embrenhando a nossa vida, né? Talvez é hora da gente perceber assim que é hora da gente começar a seguir por outros caminhos, não pelo caminho da idolatria do mercado, não pelo caminho do fundamentalismo. Mas isso aí eu vou te chamar no final do programa, que eu quero pensar o sentido do Natal hoje. Mas e Lucas, ao tratar do nascimento de Jesus, e quer dizer, quem encontra o menino não é mais os orientais, os magos que vêm do Oriente, mas os pastores. Qual é a mensagem que Lucas quer passar? Exatamente, está também no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos de 1 a 11 lá. Então, dizendo que os primeiros que encontraram Jesus, né, e o veneraram, foram os pastores. Teologicamente, é provável que provavelmente o evangelista está querendo dizer o seguinte, a gente tem que perguntar o que representavam os pastores naquela época. Os pastores eram o segmento da sociedade dos mais oprimidos e marginalizados, né? Então, os pastores eram considerados pessoas impuras, né? Porque eles estavam sempre suados, convivendo com os animais, né? Eram execrados da sociedade. Então, assim, isso aqui também tem outra beleza espiritual que está aqui, para dizer assim que a luz e a força divina está em nós, está no outro, está na biodiversidade, nas relações humanas, mas o Deus da vida, esse mistério infinito de amor que nos envolve, ama nos visitar e nos encontrar a partir dos últimos, a partir dos pequenos, a partir dos discriminados, dos violentados, daqueles que são execrados da sociedade, né? É diferente que, então, assim, o Evangelho não vai dizer jamais assim que Jesus foi percebido a partir dos palácios, a partir da vida cômoda, tal.
Então isso aqui é beleza Tem a de ver vida, com a né? mensagem dele. E eu acho que neste momento é importante que a nossa percepção destes textos do nascimento de Jesus nos evangelhos, mas a gente pensar a nossa vida hoje, nós nos damos conta, quer dizer, são muitas pessoas que eu converso que ficam incomodados com esse Natal que se torna tão consumista, a obrigação de dar presente, o endividamento, às vezes, das famílias no final do ano, que é essa obrigação. E fica Qual a estação de mensagem? engorda. Sim, a estação de engorda, comilança, comer comidas que nem são da nossa tradição. Qual é a mensagem cristã, da sua perspectiva, que você deixaria para os nossos telespectadores, para os nossos amigos, neste final de 2013? Ô Deus, eu acho que agora, final de ano, Natal, virada de ano aí, eu acho que é um momento propício para a gente fazer vários movimentos. Destaco 2. Um movimento é a gente se voltar para a história, para as muitas origens e revisitar os nossos ancestrais e tudo. E aí lá, por exemplo, na fonte, quem é pessoa cristã, seja católico, evangélico, protestante, irmão e tudo, e aí beber essa fina flor, como é que foi a experiência de alguém tão humano que foi reconhecido como sendo divino. Esse movimento ajuda muito. Agora, um outro movimento igualmente importante ou mais é a gente perceber também Deus nos visitando aqui e agora. Porque qual o problema? Tem muita gente que hoje está em época de Natal ou fica só no Natal do mercado, como se o mercado é um Deus e aí o filho são as mercadorias e se empanturra disso, ou então quem tem uma perspectiva religiosa com muita piedade e tal, se volta exclusivamente para 2000 anos atrás e fica só olhando lá, olha, 2000 anos atrás, Jesus, Maria e tal, e esquece de perceber. Então, juntar esses dois movimentos é importante. E aí eu acho que a beleza está em gente perceber que, da mesma forma que Jesus nasceu humano, igual diz o apóstolo Paulo, nascido de mulher, quer dizer, 100% humano, mas ele caiu no meio ali com a presença da mãe, do pai, dos vizinhos, dos amigos, foi desenvolvendo o seu infinito potencial humano e se tornou tão divino que passou a ser reconhecido como filho de Deus. Isso aconteceu lá e isso acontece no nosso meio hoje aqui. Então, hoje, na nossa atualidade, está cheio, está borbulhando assim de outros Jesuses e outros Cristos nascendo aí, né? E eu acho que o convite para a gente afinar mais a corda da nossa espiritualidade, da nossa mística e perceber, por exemplo, onde está nascendo Jesus no meio das pessoas simples, onde está sendo tecidas relações humanas de solidariedade, de ternura, de luta contra toda e qualquer injustiça, de pessoas que têm coerência entre lutar por justiça no atacado e ser justo no varejo, né? De perceber que a gente não pode ficar na grande armadilha que é assim, absolutizar nossa dimensão econômica, achar que é o econômico que vai tudo. Não, cultivar a dimensão espiritual, né, ecológica, antropológica, emocional. Perceber que o sentido da vida está em ser e ser uma pessoa cada vez mais sociável, cultivar a amizade. E o sentido da vida não está no ter. Beleza. Então fica aí essa mensagem do Frei Gilvander para nós aqui da TV Comunitária, para todas as pessoas que nos acompanham aqui na TV Comunitária de Belo Horizonte com o nosso programa Palavra Ética, e nós queremos desejar a todos vocês, a todos nós, um Feliz Natal, no sentido mais cristão, mais solidário da palavra. E até o ano que vem.